O som da sirene ainda ecoa em meus ouvidos quando fecho os olhos à noite. Às vezes acordo sobressaltada, sentindo o peso do meu filho Gustavo em meus braços, revivendo aquela corrida desesperada pelas ruas escuras de Coronel Fabriciano. Meu nome é Joana, tenho 32 anos e sou técnica de enfermagem no Hospital Municipal da nossa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Mas, acima de tudo, sou mãe. Mãe solo de um menino incrível de 5 anos, que carrega nos ombros o peso de uma doença rara que exige cuidados constantes. Sempre acreditei que o papel de um hospital vai muito além de tratar doenças. É um porto seguro, um farol de esperança para quem navega em águas turbulentas. Essa crença me levou à enfermagem e me manteve firme nos momentos mais difíceis. Mas naquela noite, quando as portas do hospital se fecharam diante de mim, senti meu mundo desabar. Coronel Fabriciano pode ser apenas um pontinho no mapa para muitos, mas para nós, moradores, é o palco onde nossas vidas se desenrolam. As ruas de paralelepípedos que serpenteiam entre casas coloridas guardam histórias de gerações. O cheiro de pão fresco pela manhã, o barulho da praça central ao entardecer, o sino da igreja ecoando aos domingos, são esses pequenos detalhes que tecem o tecido da nossa comunidade. E no centro de tudo isso, como um coração pulsante, estava nosso hospital municipal. Um prédio simples, de tijolos à vista e corredores sempre movimentados. Não era uma estrutura imponente, mas para nós, representava a diferença entre a vida e a morte. Era lá que Gustavo recebia seu tratamento, onde eu trabalhava incansavelmente e onde Dr. Antônio, nosso dedicado diretor, lutava diariamente contra a escassez de recursos. Naquela fatídica noite, enquanto corria pelas ruas com Gustavo ofegante em meus braços, percebi que nossa luta estava apenas começando. O aviso na porta do hospital, fechado por tempo indeterminado, era mais do que um obstáculo momentâneo. Era uma sentença para nossa comunidade, um desafio à nossa existência. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram apenas de medo ou desespero, eram lágrimas de indignação, de revolta contra um sistema que parecia nos abandonar, mas também eram lágrimas de determinação. Naquele momento, segurando o meu filho que lutava para respirar, fiz uma promessa silenciosa. Não deixaria que fechassem as portas da nossa esperança. O som da minha voz ecoando na noite, gritando por ajuda, foi o primeiro grito de uma batalha que estava prestes a começar. Uma batalha pela vida de Gustavo, pela sobrevivência do nosso hospital e pelo direito à saúde de toda a nossa comunidade. E eu estava disposta a lutar com todas as minhas forças. Lembro-me como se fosse ontem do dia em que conheci o Dr. Antônio. Eu estava no fim do meu turno no hospital, exausta após uma noite agitada na emergência, quando ele entrou apressado na sala dos funcionários. Seus olhos cansados, mas gentis, encontraram os meus, e ele sorriu. "Você deve ser a Joana", disse ele, estendendo a mão. "Ouvi falar muito bem do seu trabalho." Aquele encontro marcou o início de uma parceria que mudaria nossas vidas. Doutor Antônio, com seus 55 anos e cabelos grisalhos, carregava o peso da responsabilidade de manter o hospital funcionando. Eu, com minha energia e dedicação, estava determinada a fazer a diferença na vida dos pacientes. Nos meses que se seguiram, vi de perto a luta diária do Dr. Antônio para manter as portas do hospital abertas, reuniões intermináveis com a prefeitura, noites em claro fazendo planilhas de custos e a busca constante por doações e parcerias. Enquanto isso, eu me desdobrava entre meus turnos no hospital e os cuidados com Gustavo. Houve momentos de alegria também, como quando conseguimos um novo equipamento de respiração, tão vital para pacientes como meu filho. A festa que fizemos no hospital naquele dia, com bolo e refrigerante para todos os funcionários e pacientes, foi um sopro de esperança. Ou quando organizamos uma campanha de vacinação que atingiu quase toda a população de Coronel Fabriciano. Ver a fila de pessoas na Praça Central, todas ali para cuidar da própria saúde, me encheu de orgulho e propósito. No entanto, aos poucos, notei mudanças sutis no ambiente do hospital. Corredores antes movimentados começaram a ficar mais vazios. Equipamentos quebravam e não eram consertados. O estoque de medicamentos, sempre precário, atingiu níveis alarmantes. Uma tarde, enquanto trocava o soro de um paciente idoso, ouvi 2 médicos conversando em voz baixa no corredor. "Você ouviu os rumores? Dizem que a prefeitura quer fechar o hospital", disse um deles. "Não pode ser verdade",
respondeu o outro. O que seria da população? Tentei afastar essas preocupações, focando em meu trabalho e nos cuidados com Gustavo, mas era impossível ignorar os olhares preocupados dos colegas, os sussurros nos corredores e a tensão crescente nas reuniões de equipe. A verdade veio à tona numa manhã chuvosa de março. Doutor. Antônio convocou uma reunião de emergência com todos os funcionários. Seu rosto estava pálido, as olheiras mais profundas que o normal. Amigos, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Receio ter más notícias. A prefeitura decidiu cortar drasticamente nosso orçamento. Eles querem transformar o hospital em um centro comercial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Pensei em Gustavo, em todos os pacientes que dependiam de nós, na comunidade que ficariam sem atendimento médico. Mas não podemos deixar isso acontecer, exclamei, quebrando o silêncio. Este hospital é vital para nossa cidade. Dr. Antônio me olhou, um misto de tristeza e determinação em seus olhos. Você está certa, Joana. Não podemos desistir sem lutar. Mas a batalha que temos pela frente não será fácil. Naquele momento, enquanto olhava para os rostos chocados e preocupados dos meus colegas, entendi que nossa vida estava prestes a mudar drasticamente. O hospital, que era nosso porto seguro, estava ameaçado, e com ele, o futuro de toda Coronel Fabriciano. A luta pela sobrevivência do nosso hospital, e por extensão, da nossa comunidade, estava apenas começando. Os dias que se seguiram à revelação do Dr. Antônio foram um turbilhão. A notícia do possível fechamento do hospital se espalhou pela cidade como fogo em palha seca, gerando uma onda de medo e indignação. Eu me vi no centro de uma tempestade, dividida entre meu papel como mãe, enfermeira e agora ativista comunitária. Numa tarde particularmente tensa, decidi confrontar diretamente o prefeito, Augusto Mendes. Consegui uma audiência após dias de insistência, e entrei em seu gabinete com o coração na boca, mas determinada a lutar. Senhor prefeito, comecei, tentando manter a voz firme. O senhor não pode fechar nosso hospital. É a única opção de atendimento médico para milhares de pessoas. O prefeito Augusto, um homem de meia idade com um terno bem passado, me olhou com uma expressão que misturava condescendência e irritação. Entendo sua preocupação, Joana. Mas a decisão já foi tomada. O hospital é um peso financeiro que a prefeitura não pode mais suportar. Um peso? E quanto ao peso das vidas que serão perdidas sem atendimento médico? Argumentei, sentindo a raiva crescer. Meu filho, Gustavo, depende desse hospital para sobreviver. E ele não é o único. Lamento, mas o progresso da cidade... Progresso? Interrompi, incapaz de conter minha indignação. Que tipo de progresso abandona seus cidadãos mais vulneráveis? A discussão se estendeu por quase 1 hora. Apresentei dados, contei histórias de pacientes, apelei para a consciência do prefeito. Mas ao final, saí do gabinete com a amarga sensação de que minhas palavras tinham caído em ouvidos moucos. Naquela noite, sentada à beira da cama de Gustavo, observando seu sono inquieto, tomei uma decisão. Não podíamos esperar que as autoridades mudassem de ideia. Teríamos que agir por conta própria. Na manhã seguinte, reuni um grupo de colegas do hospital e moradores preocupados na Praça Central. Sob a sombra da velha figueira que há gerações testemunhava a história de nossa cidade, lancei um apelo apaixonado. Amigos, nossa cidade está prestes a perder seu coração. O hospital que cuida de nós desde o nascimento até os últimos dias está ameaçado. Mas não podemos aceitar isso passivamente. Chegou a hora de lutarmos pelo que é nosso por direito. O direito à saúde, à dignidade, à vida. As palavras pareciam fluir de algum lugar profundo dentro de mim, carregadas de toda a angústia e determinação que eu vinha acumulando. Vi nos olhos das pessoas ao meu redor um reflexo da minha própria determinação. Vamos organizar protestos, arrecadar fundos, buscar apoio na mídia e em outras cidades. Não deixaremos que transformem nosso hospital em mais um shopping center. Os aplausos e gritos de apoio que se seguiram me deram forças. Ali mesmo, formamos um comitê de ação. Distribuímos tarefas, planejamos manifestações, decidimos iniciar uma campanha nas redes sociais. Enquanto caminhava para casa naquela tarde, com Gustavo segurando minha mão, senti um misto de medo e esperança. O caminho seria difícil, eu sabia.
estaríamos enfrentando interesses poderosos, arriscando muito. Mas olhando para meu filho, para as ruas familiares de nossa pequena Coronel Fabriciano, eu sabia que não tínhamos escolha. A batalha pelo nosso hospital, pelo futuro de nossa comunidade, estava oficialmente declarada, e eu estava pronta para liderá-la. Não importa o custo. Meses se passaram desde aquela tarde na Praça Central. Nossa luta ganhou força, mas também enfrentou obstáculos imensos. Organizamos protestos semanais em frente à prefeitura, criamos uma campanha nas redes sociais que viralizou além das fronteiras de Minas Gerais, e até conseguimos uma reportagem no jornal estadual. O Dr. Antônio moveu ações judiciais para impedir o fechamento do hospital, enquanto eu me desdobrava entre os turnos no trabalho, os cuidados com Gustavo e a liderança do movimento. Foi numa tarde de domingo, após mais uma manifestação exaustiva, que recebi uma ligação inesperada. Era o assessor do prefeito Augusto, convidando-me para uma reunião no dia seguinte. O coração disparou no meu peito. Seria esta a oportunidade que esperávamos? Entrei no gabinete da prefeitura com uma mistura de esperança e desconfiança. O prefeito Augusto me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Joana, obrigado por vir. Ele começou, indicando uma cadeira. Tenho que admitir, sua persistência é admirável. Sentei-me, mantendo a postura ereta. Não é persistência, senhor prefeito. É necessidade. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Olha, eu entendo sua posição, de verdade. E depois de muita reflexão e, bem, pressão pública, estamos dispostos a reconsiderar a decisão sobre o hospital. Meu coração deu um salto, mas mantive a expressão neutra. Reconsiderar como, exatamente? Podemos manter o hospital aberto, mas com algumas condições. Ele explicou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Teríamos que reduzir o quadro de funcionários, limitar alguns serviços, talvez transformar parte do espaço em uma área comercial para gerar renda. Senti um nó se formar na garganta. Era uma oferta tentadora. Manter o hospital aberto significava salvar vidas, incluindo a de Gustavo. Mas as condições propostas significariam um atendimento precário, demissões de colegas dedicados, uma sombra do que nosso hospital deveria ser. Preciso de tempo para discutir isso com a equipe e a comunidade, respondi finalmente. O prefeito assentiu. Claro, mas não demore muito. Esta oferta tem prazo. Saí da prefeitura com a cabeça girando. Nas semanas seguintes, organizei reuniões, discuti a proposta com o Dr. Antônio, com meus colegas, com líderes comunitários. As opiniões estavam divididas. Alguns argumentavam que deveríamos aceitar, que era melhor ter um hospital funcionando parcialmente do que nenhum. Outros insistiam que ceder agora significaria uma derrota a longo prazo. Eu mesma oscilava entre os dois lados. Numa noite, enquanto ajudava Gustavo com sua nebulização, olhando para seu rostinho cansado mas corajoso, senti o peso da decisão sobre meus ombros. O que seria melhor para ele? Para todas as crianças, idosos e doentes de nossa cidade? Finalmente, após noites em claro e debates acalorados, chegamos a uma decisão. Voltei ao gabinete do prefeito, desta vez acompanhada pelo Dr. Antônio e representantes da comunidade. Senhor prefeito, comecei, minha voz firme. Agradecemos sua oferta, mas não podemos aceitá-la nos termos propostos. Vi a surpresa e irritação cruzarem o rosto de Augusto. Antes que ele pudesse responder, continuei. No entanto, estamos dispostos a negociar. Temos uma contraproposta que acreditamos poder beneficiar tanto a cidade quanto o hospital. E passei a explicar nosso plano. Uma gestão compartilhada entre prefeitura e comunidade, com transparência total nos gastos, busca por parcerias com universidades e empresas da região e um compromisso de manter todos os serviços essenciais. A reunião se estendeu por horas. Houve momentos de tensão, de quase ruptura, mas ao final, conseguimos um acordo preliminar. Não era perfeito, longe disso, mas era um começo. Saí da prefeitura naquela noite com sentimentos mistos. Tínhamos evitado o fechamento imediato, mas a batalha estava longe de terminar. O futuro do nosso hospital ainda era incerto, e eu sabia que precisaríamos manter nossa vigilância e determinação. Enquanto caminhava para casa, sob o céu estrelado de Coronel Fabriciano, senti o peso da responsabilidade, mas também uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, tivéssemos dado o primeiro passo para salvar não apenas o hospital, mas o coração de nossa comunidade.
As semanas que se seguiram à nossa negociação com o prefeito foram de cauteoso otimismo. Começamos a implementar algumas das mudanças acordadas. Formamos um conselho comunitário para supervisionar a gestão do hospital e até conseguimos uma pequena injeção de recursos da prefeitura. Dr. Antônio parecia ter recuperado um pouco de seu antigo vigor, e eu me permiti acreditar que estávamos no caminho certo, mas o destino tinha outros planos. Numa quinta-feira à noite, enquanto eu fazia o turno da noite no hospital, Gustavo teve uma crise grave. Minha vizinha, Dona Zulmira, que cuidava dele enquanto eu trabalhava, ligou em pânico. Corri para casa, meu coração disparado, rezando para chegar a tempo. Quando entrei no quarto, a cena me gelou. Gustavo estava pálido, lutando para respirar. Seus lábios tinham um tom azulado que eu, como enfermeira, sabia ser um péssimo sinal. Sem pensar duas vezes, peguei-o nos braços e corri de volta para o hospital. Foi então que o pesadelo se tornou real. Ao chegar à emergência, descobri que o novo equipamento de respiração, que tínhamos conseguido após tanta luta, estava quebrado. E pior, não havia previsão de conserto. Como assim sem previsão? Gritei para o médico de plantão, enquanto ele tentava estabilizar Gustavo com equipamentos antigos e inadequados. Joana, acalme-se. Ele tentou me acalmar, mas eu podia ver o pânico em seus olhos também. A peça que quebrou parece que foi sabotada, e não temos como substituí-la imediatamente. Sabotada. A palavra ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Enquanto observava a equipe lutando para ajudar meu filho, uma raiva fria começou a se formar em meu peito. Nas horas seguintes, enquanto Gustavo lentamente se estabilizava, comecei a juntar as peças. Conversas sussurradas com outros funcionários, documentos esquecidos em mesas, ligações misteriosas. A verdade começou a emergir, e era mais sórdida do que eu poderia imaginar. O acordo que tínhamos feito com a prefeitura era uma farsa. Enquanto nos distraíam com pequenas concessões, estavam ativamente sabotando o hospital por dentro. Equipamentos danificados, acidentalmente, remédios que sumiam misteriosamente, funcionários-chave sendo assediados para pedir demissão. A revelação final veio de uma fonte inesperada. Cláudia, a secretária do prefeito e minha antiga colega de escola, me procurou em segredo. Joana, não aguento mais carregar esse peso, ela disse, lágrimas nos olhos. O prefeito nunca teve intenção de manter o hospital funcionando. Ele já tem um acordo com uma grande construtora para transformar toda esta área em um complexo comercial. O hospital é apenas o começo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Toda a nossa luta, todos os acordos e promessas, tudo tinha sido uma grande mentira. Naquela noite, sentada ao lado da cama de Gustavo no hospital, observando seu sono inquieto, tomei uma decisão. Não podíamos mais confiar nas autoridades. Não podíamos esperar por ajuda externa. Se quiséssemos salvar nosso hospital, nossa comunidade, teríamos que tomar medidas drásticas. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e comecei a fazer ligações para o Dr. Antônio, para meus colegas mais confiáveis, para líderes comunitários. Era hora de uma ação decisiva. Amanhã, disse a cada um deles, minha voz carregada de determinação e fúria contida. Vamos expor tudo. E vamos ocupar o hospital. Eles querem uma guerra? Então é uma guerra que terão. Enquanto a noite avançava, preparei-me para a batalha que estava por vir. Não era mais apenas sobre salvar um hospital. Era sobre desmascarar a corrupção, defender nossa comunidade e lutar pelo futuro que Gustavo e todas as crianças de Coronel Fabriciano mereciam. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas o início de uma revolução em nossa pequena cidade do interior de Minas Gerais. O sol mal tinha nascido quando chegamos ao hospital. Eu, Dr. Antônio, e um grupo de funcionários e moradores determinados. Nosso plano era simples, mas arriscado: ocupar o hospital pacificamente e transmitir ao vivo, pelas redes sociais, todas as evidências que tínhamos coletado sobre a sabotagem e corrupção. Estão todos prontos? Perguntei, olhando para os rostos tensos ao meu redor. Recebi acenos silenciosos em resposta. Entramos no prédio, espalhando-nos rapidamente. Alguns ficaram na entrada para impedir qualquer tentativa de nos remover à força, enquanto outros começaram a montar equipamentos de transmissão improvisados. Eu me posicionei no saguão principal, com Gustavo ao meu lado. Ele estava melhor, mas ainda frágil, um lembrete vivo do que estava em jogo. Com o coração acelerado,
Olhei diretamente para a câmera do celular de um dos voluntários e comecei nossa transmissão. Bom dia, Coronel Fabriciano. Meu nome é Joana e estou aqui para contar a verdade sobre o que está acontecendo com nosso hospital. Por quase 2 horas, expusemos tudo. Mostramos documentos, compartilhamos testemunhos, revelamos a extensão da corrupção e do descaso. A transmissão viralizou rapidamente, atraindo a atenção não só da nossa cidade, mas de todo o estado. Não demorou muito para a reação chegar. Viaturas da polícia cercaram o hospital e o prefeito Augusto apareceu, seu rosto vermelho de fúria. "Vocês estão cometendo um crime!" ele gritou, tentando entrar no prédio. "Vou mandar prender todos vocês." Mas algo inesperado aconteceu. A multidão que se formou em frente ao hospital não estava lá para nos expulsar, mas para nos apoiar. Centenas de moradores formaram uma barreira humana, protegendo-nos. Foi nesse momento de tensão máxima que vi uma van de uma emissora de TV nacional chegando. Nossa história havia chamado a atenção da grande mídia. Com as câmeras apontadas para nós, o prefeito Augusto finalmente cedeu. Aceitou participar de uma negociação aberta, transmitida ao vivo para todo o país. Foi durante essa negociação que a descoberta final veio à tona. Cláudia, a secretária do prefeito, apareceu inesperadamente, carregando uma pasta cheia de documentos. "Não posso mais ser cúmplice disso", ela disse trêmula. "Aqui estão todas as provas dos acordos ilegais, dos desvios de verbas, tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto do prefeito Augusto empalidecer, enquanto o Dr. Antônio folheava os documentos com mãos trêmulas. As horas seguintes foram um turbilhão. Representantes do Ministério Público chegaram. A Polícia Federal foi acionada. O esquema de corrupção era muito maior do que imaginávamos, envolvendo não só a prefeitura, mas empresários e até políticos estaduais. Enquanto o caos se desenrolava ao nosso redor, eu me vi tomando uma decisão que mudaria tudo. Não bastava expor a corrupção, precisávamos apresentar uma solução. "Pessoal", chamei a atenção de todos, minha voz mais firme do que eu me sentia por dentro. "Temos uma oportunidade única aqui. Vamos propor um novo modelo de gestão para o hospital, um que envolva verdadeiramente a comunidade." Nas horas que se seguiram, trabalhamos incansavelmente em um plano. Um conselho gestor formado por profissionais de saúde, representantes da comunidade e especialistas em gestão pública. Transparência total nos gastos e decisões. Parcerias com universidades e empresas éticas da região. Quando apresentamos nossa proposta, sob os holofotes da mídia nacional, senti que estávamos virando uma página na história de Coronel Fabriciano. Não era apenas sobre salvar um hospital. Era sobre reinventar a forma como cuidávamos uns dos outros, como gerenciávamos nossos recursos, como construíamos nossa comunidade. A noite caiu sobre nossa pequena cidade, mas pela primeira vez em meses, não senti medo ao pensar no amanhã. Olhei para Gustavo, dormindo pacificamente em um dos leitos do hospital, e soube que tínhamos dado o primeiro passo para construir um futuro melhor para ele e para todas as crianças de nossa cidade. A luta não tinha terminado, longe disso, mas agora tínhamos esperança, tínhamos um plano, e mais importante, tínhamos uns aos outros. Os meses que se seguiram à nossa ocupação do hospital e à exposição do esquema de corrupção foram intensos e transformadores. Coronel Fabriciano, nossa pequena cidade que antes mal aparecia nos noticiários, tornou-se um símbolo de luta e esperança para comunidades em todo o Brasil. Sentada no banco da Praça Central, observando o vai e vem das pessoas, reflito sobre tudo o que vivemos. O hospital, que esteve à beira do fechamento, agora é um modelo de gestão participativa e atendimento humanizado. As paredes antes descascadas ganharam nova pintura. Os corredores antes sombrios estão iluminados. E o mais importante, vejo sorrisos nos rostos dos pacientes e funcionários. Gustavo, meu guerreiro, corre pela praça com outras crianças, sua risada ecoando no ar. Seu tratamento melhorou significativamente com os novos equipamentos e a equipe especializada que conseguimos trazer. Vê-lo assim, cheio de vida, me faz lembrar porque toda a nossa luta valeu a pena. Dr. Antônio se aposenta no próximo mês, mas seu legado permanecerá para sempre. Ele me confidenciou, com lágrimas nos olhos, que nunca imaginou que terminaria sua carreira de forma tão gratificante. "Você nos ensinou a não desistir, Joana", ele me disse. Suas palavras ainda ecoam em minha mente. A mudança em nossa cidade vai além do hospital.
A exposição da corrupção desencadeou uma onda de renovação política. Jovens lideranças emergiram, trazendo novas ideias e um compromisso genuíno com a transparência e o bem-estar da comunidade. As reuniões do Conselho Municipal, antes vazias, agora estão sempre lotadas de cidadãos engajados. Olho para minhas mãos, calejadas por anos de trabalho e luta. Cada marca conta uma história, de noites em claro cuidando de pacientes, de panfletos distribuídos sob sol escaldante, de punhos erguidos em protesto. Mas também são mãos que seguraram outras mãos em momentos de desespero, que aplaudiram vitórias coletivas, que acariciaram o rosto de meu filho nos momentos mais difíceis. Uma jovem enfermeira, recém-formada, se aproxima de mim na praça. Seus olhos brilham com a mesma determinação que eu tinha há anos atrás. Joana, ela diz, queria te agradecer. Sua luta me inspirou a seguir essa carreira. Espero um dia fazer a diferença como você fez. Suas palavras me emocionam profundamente. Percebo que nossa história não é apenas sobre salvar um hospital ou expor a corrupção. É sobre o poder da comunidade unida, sobre a força que emerge quando pessoas comuns decidem que não aceitarão mais a injustiça. Enquanto o sol se põe sobre Coronel Fabriciano, pintando o céu com tons de laranja e rosa, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pelos desafios que nos fortaleceram, pelas pessoas que se uniram em momentos de necessidade, pela resiliência que descobrimos em nós mesmos. Nossa jornada está longe de terminar. Ainda há muito trabalho a ser feito, muitas batalhas a serem travadas. Mas agora sabemos do que somos capazes quando nos unimos por uma causa maior que nós mesmos. Gustavo corre de volta para mim, seus olhos brilhando de alegria. Mãe, ele diz ofegante, quando eu crescer, quero ser como você. Abraço-o forte, sentindo meu coração transbordar de amor e esperança. Meu filho, respondo, você já é muito mais. Você é o futuro pelo qual lutamos. E assim, enquanto as primeiras estrelas começam a pontilhar o céu de nossa pequena grande cidade, sei que o amanhã será brilhante. Não porque será fácil, mas porque aprendemos a enfrentar as dificuldades juntos, com coragem, compaixão e a inabalável crença de que podemos, sim, mudar o mundo, mesmo que seja um pequeno hospital de cada vez.